Tururu. Franquias que morreram muito cedo. Hoje, onde Canal Zequinho, hein? Muito bom, canal Zequinho. o lucro é mais importante que a qualidade, é bem comum que quando uma obra faz sucesso, a empresa fique lançando sequências desnecessárias para arrecadarem o máximo de dinheiro possível, mesmo que isso signifique a saturação. O filme Free Guy, ele reflete muito isso, né? O engravatado, pau no rabo, que só quer saber de sequência e a grana fácil, né? Da franquia, e em raríssimos casos existem franquias que iniciaram muito bem e, mesmo estando no seu auge de popularidade, decidiram encerrar o seu ciclo, abrindo mão de rios de dinheiro para respeitar o legado deixado pelos jogos. Porém, há casos onde a franquia ainda tinha espaço para mais jogos, ainda tinha uma história para contar, mas que simplesmente não tiveram mais sequências, onde Sebastian, grande Seba. Às vezes, mesmo precisando de uma continuação para encerrar aquele ciclo, a empresa escanteou a ideia de uma sequência, com a franquia infelizmente morrendo antes da hora. Uma das franquias de no caso do The Evil Within, o Shinji Mikami ele é meio doidão mesmo, né? jogos de corrida mais icônicas da era do PS2, junto com Need for Speed, era a franquia Midnight Club, uma franquia que se iniciou no ano 2000 sendo uma concorrente direta de Need for Speed, e que apesar da franquia da EA desbancar seus dois primeiros jogos com Need for Speed Underground 1 e 2, a franquia de jogos de corrida da Rockstar viria a explodir a bolha com o lendário Midnight Club 3, um dos jogos mais icônicos e queridos da era do PS2 e também um dos jogos de corrida mais lendários de todos os tempos. Um jogo que mesmo depois de mais de 20 anos de seu lançamento, ainda é muito divertido de se jogar, envelhecendo extremamente bem com a gameplay fluida até hoje, com músicas icônicas que ficaram na cabeça de todo mundo que jogou. Um jogo com fator replay maravilhoso. Aqui estamos falando do pai dos jogos de corrida, falo mesmo. Onde você sente vontade Need for Speed, você é um garoto. de zerar e rezerar várias vezes, e que apesar de ter um bom sistema de tunagem, ainda não conseguia ser melhor do que o do Underground 2, que é insano que você é um garoto, meu mano Zequinho. até hoje. E para um jogo de corrida de Não, o Need Underground 2 é gigantesco também, né, mano? Não tem nem como falar. É um jogaço. Mas eu prefiro Midnight. rua, o tuning dos carros é essencial. E então, em 2008, a Rockstar lança o ápice da franquia, o subestimado Midnight Club Los Angeles. Se o 3 deixava um pouco a desejar no sistema de tuning, o Los Angeles chegou para melhorar isso e outras mecânicas à enésima potência. Sem exagero, cara, esse jogo tem até hoje um dos sistemas de tunagem mais completos de todos os tempos, permitindo você tunar cada parte do seu carro, inclusive até a parte interna do carro, irmão. Hoje em dia já é difícil ter um sistema de tunagem tão completo quanto o desse jogo. Imagina lá pra 2008, cara. Eu lembro até hoje do pequeno Zequinho passando 2 horas tunando o Eclipse do Brian para ficar igual ao do filme, com não só o tuning sendo aperfeiçoado, mas também a gameplay sendo bastante refinada. Sei que até pode parecer um detalhe meio bobo pra vocês, mas a câmera cockpit desse jogo consegue ser mais realista do que a câmera cockpit do Forza Horizon 4, por exemplo, um jogo que foi lançado 10 anos depois. São detalhes que mostram o carinho que a Rockstar teve para fazer esse jogo. Ele também traz uma história que é contada de uma forma muito mais interessante, onde o 3 já tinha uma historinha ali, mas no Los Angeles eles melhoraram a forma que eles contam a história, onde apesar do enredo ser a coisa menos trabalhada em um jogo de corrida, ainda assim é interessante ver como eles fizeram aqui no Los Angeles, com todos esses e outros pontos fazendo dele um dos melhores jogos de corrida de todos os tempos. Porém, mesmo sendo uma sequência que inova muito em relação aos seus antecessores, infelizmente a Rockstar abandonou a franquia, com a última coisa feita por ele sendo uma Complete Edition lançada em 2009, e depois disso nunca mais mexeu na franquia, nenhum remasterzinho ou nem mesmo um port para nova geração. Mas pra quê, né? Cara com o GTA na mão. Com o fim da franquia sendo devido ao desempenho de vendas que não foi tão bem quanto a Rockstar esperava, e ao foco total que a Rockstar estava dando a Red Dead Redemption e o GTA V na época. E já que hoje Não dá pra dizer que foi errado, né? Mas poderiam soltar aí, pelo menos, pros fãs, cara. Né? o foco deles está mais no GTA Online e no GTA 6, dificilmente teremos alguma novidade sobre Midnight Club, considerando que o último título não vendeu tão bem. O que é uma pena, pois a franquia poderia facilmente ter mais sequências e até mesmo ser maior que Need for Speed, mas infelizmente uma das franquias de jogos de corrida mais icônicas chegou ao fim muito antes do que deveria.
Rayman. O caso de Rayman, cara, é bem triste porque a gente tá falando de uma das franquias mais icônicas de jogos de plataforma que morreu no seu auge, sabe? Mas não pelos jogos terem sido mal recebidos, até porque Rayman Origins e Legends são lembrados com muito carinho até hoje, e sim por pura incompetência da empresa responsável pela franquia, que é conhecida por destruir cada uma de suas obras mais queridas. E é claro que eu tô falando da Ubisoft. Apesar do último título ter vendido bem a longo prazo, infelizmente no período inicial de seu lançamento ele não vendeu tão bem, sendo considerado pela Ubisoft como um título abaixo das metas de vendas iniciais. O caso de Rayman até dá pra puxar um paralelo com o caso de Midnight Club, onde ambas foram franquias que pararam por conta dos últimos títulos terem sido fracassos comerciais a curto prazo, o que é até compreensível do ponto de vista do dono de uma empresa. Se o produto não dá lucro, pra que continuar, não é mesmo? Mas assim como o Midnight Club tinha potencial para ser maior que o seu rival, o Rayman tinha potencial para ser ainda maior e até mesmo se igualar a grandes franquias do gênero de plataforma. O grande mascote da Ubisoft, né, cara? Eu sei que eles querem forçar aqueles coelhinho tosco deles lá. O grande mascote da Ubisoft, cara. Entendeu? Eles deveriam valorizar demais isso. Como Crash Bandicoot e até mesmo Super Mario. E não é como se os títulos anteriores tivessem sido fracassos retumbantes e o Legends foi o último suspiro da saga. Apesar do Origins não ter sido um sucesso estrondoso de vendas, mesmo assim foi um título rentável para a Ubisoft. E pro tamanho do legado que o Rayman tem na indústria, matar toda a franquia só porque seu título mais recente não bateu as metas iniciais de vendas é algo muito injusto e até mesmo estúpido por parte de uma empresa, pois a franquia ainda tinha potencial de fazer mais sucesso com seus títulos futuros. Mas claro, estamos falando de uma empresa que seu ponto forte é a estupidez, de uma empresa que parece que tem um prazer por acabar com suas franquias mais amadas. E você pode me dizer que se os jogos não venderam bem, fizeram certo em parar, e da mesma forma que dá pra fazer um paralelo com Midnight Club, dá pra fazer com Resident Evil. A franquia da Capcom estava passando por maus bocados por causa do prejuízo que tiveram com Resident Evil 6, onde fizeram um investimento altíssimo e tiveram pouco retorno, e ao invés deles simplesmente enterrarem a franquia, eles a reinventaram com Resident Evil 7, um jogo que mudava os ares da franquia, mas que ainda era um Resident Evil, coisa que a Ubi poderia muito bem fazer com o Rayman, mas parece que eles simplesmente têm preguiça de trabalhar em um projeto ambicioso que demanda tempo e planejamento, e decidiram que é mais fácil enterrar a franquia, o que é bem triste. E que bah, né? E pegar suas franquias e colocar em volta de um bagulho já enlatado, que já tá hypado, pra tentar, no desespero, algo. O que ela faz? Ela cria o Zelda delas, que é o Immortal, cria o Forza delas, né, que é o The Crew, que eles mudaram completamente a estrutura para do Forza, que o The Crew Motorfest é um bom jogo, mas é porque é um Forza, né? Tentaram fazer o seu próprio COD, que é o X-Defiant, tentaram entrar no mundo dos Battle Royale. É foda. Cara, pois, como eu disse antes, Rayman era pra sentar na mesma mesa que as maiores referências do gênero de plataforma, mas que por péssimas decisões de uma empresa que é incapaz de manter a qualidade de suas maiores franquias, Rayman infelizmente é mais uma que morreu com potencial de ser ainda maior. Putz, agora, imagine um jogo. Pensa num jogo bom, mano. O 1 e o 2. O 2 ele ficou um pouco mais ação, né? Partiu pra um open bairro ali. Mas ainda assim, jogaço, cara. Sebastian. O que foi responsável por reviver todo um gênero. Criador do Resident, né? Envolvido. Depois ele vai pra Tango, depois ele sai da Tango. O Mikami é maluco. Jogos, mas que por problemas envolvendo compras e vendas de estúdios, matou a possibilidade de se tornar uma franquia próspera. Infelizmente esse é o caso de The Evil Within. Em uma época onde o gênero de survival horror estava em uma baixa absurda, com sua principal referência se rendendo à tendência dos jogos de ação, sendo um gênero quase que entrando em extinção, em 2014 The Evil Within chega para ser a luz no fim do túnel, trazendo de volta o survival horror em sua forma mais pura, sendo responsável por ressuscitar o gênero, junto do lendário diretor, pai dos clássicos Resident Evil,
Shinji Mikami. Mesmo sendo uma nova IP e sendo de um gênero quase que em extinção, o primeiro Devil Within foi um sucesso tanto de vendas como de críticas, mostrando que o mercado de games ainda tinha espaço para o survival horror, tanto que depois dele as grandes empresas começaram a investir novamente em jogos AAA do gênero, inclusive a própria Capcom. E obviamente um jogo tão especial como esse merecia uma continuação, e em 2017 é lançado The Evil Within 2, que também foi muito bem recebido, trazendo novas mecânicas e até mesmo com um game design diferente do primeiro jogo, mostrando que eles não queriam apenas inflar a franquia com jogos repetidos só para lucrarem o máximo possível, e sim trazer um título realmente novo em relação ao seu antecessor. E mesmo que The Evil Within 2 tenha sido muito bem recebido, infelizmente vendeu menos que o primeiro, e como já vimos nesse vídeo, isso é um péssimo sinal, sendo um fator decisivo para o destino de uma franquia. Os jogos foram desenvolvidos pelo talentoso estúdio Tango Gameworks, cujo dono do estúdio era a Bethesda, e a dona da Bethesda era a ZeniMax. Em 2020, a Microsoft anuncia a compra da ZeniMax, consequentemente a Tango Gameworks junto de The Evil Within agora viriam a pertencer à Microsoft, e em 2024, a Microsoft Chegaram a fazer, eu ia falar agora, eles chegaram a fazer o Hi-Fi Rush. infelizmente fecha o estúdio, e com esse combo de fechamento de estúdio e o segundo título não vendendo tão bem quanto o primeiro, praticamente não existe qualquer chance de uma possível continuação. O que é muito triste, cara, pois se não fosse essa compra da Microsoft, possivelmente a Bethesda ainda iria tentar investir na série, visto que ela ainda tinha um potencial gigantesco, mas infelizmente ela nem teve a chance de se redimir com um jogo que talvez fosse melhor em vendas, e que de repente colocasse The Evil Within de volta no topo, pois ainda tem coisa que falta ser explicada, mas que provavelmente nunca teremos um jogo novo para fechar esse ciclo de uma forma digna. Um triste fim para uma franquia que foi responsável por reviver um gênero e acabou morrendo cedo demais. Seria cômico se não fosse trágico. Days Gone. Diferente dos outros casos dessa lista, Days Gone infelizmente sequer teve uma continuação. É um jogo que merecia uma continuação, mas que morreu já no seu primeiro título. Quando ele foi anunciado lá em 2016, parecia um projeto muito promissor. Um jogo de zumbi em mundo aberto, com uma mecânica de personalização de moto do protagonista. Passava uma vibe bem Daryl Dixon de Lobo Solitário e um Apocalipse Zumbi, sabe? Foi criado todo um hype pra Days Gone, pois parecia realmente que ele seria um jogão. Mas quando ele saiu, todo o brilho do jogo foi ofuscado por inúmeros problemas técnicos que ele tinha em seu lançamento. Porém, quando você tentava olhar menos para os bugs e mais para o jogo em si, via que ele tinha muita qualidade, tanto que quando ele passou pelo período de correção, o público foi passando a enxergá-lo com outros olhos. De um jogo problemático, Days Gone passou a ser considerado um jogo subestimado, juntando a boa recepção do público ao passar do tempo, boas vendas e o gancho que o final do jogo dá, era certo que ele teria uma continuação, e realmente teria sido planejado um Pra mim, um dos maiores absurdos que a Band queria fazer, né? Eles ficaram até bolados. A Sony... Days Gone 2 no início, porém devido à péssima recepção do público no começo, essa sequência foi cancelada. É bem triste o que aconteceu com Days Gone, pois a morte de uma possível franquia nem foi culpa dele, e sim da empresa, pois o jogo em si é muito bom, mas como a dona Sony só queria lançar o jogo logo sem se importar com os problemas que precisavam de correção, e não estando nem aí pro que o público iria achar, ofuscou todo o brilho do jogo. E ao invés de uma sequência, os cabas só lançam um remaster completamente desnecessário pro PS5, cara, que palhaçada. Mais um pra conta de remasters inúteis que a Sony lançou. Com o jogo sendo mais respeitado hoje em dia e tendo mais gente pedindo por uma continuação, talvez um dia a Sony ouça o público, mas considerando que o estúdio que fez o jogo apresentou Tem remaster do primeiro Horizon, né? O Zero Dawn? Ou eu tô louco? Veio platina nova ou não? Projeto de uma sequência e a Sony recusou porque o primeiro jogo não atendeu às expectativas de vendas, mesmo ele tendo vendido bem, a possibilidade de esse daí eu confesso que eu jogaria de novo, viu? uma sequência é bem improvável. O que é uma pena, cara, já que Days Gone tinha potencial de se tornar uma franquia de sucesso, mas que sequer teve uma chance pra isso. Beleza, vem cá. Vem cá. Ok. Meu Deus, beleza. Famoso dicão da massa, né? É triste, né, cara? Mas é aquela, você ter a sua propriedade intelectual, e aí é o que eu sempre falo, o vagabundo gosta de hatear a Nintendo, e com razão às vezes, mas se tem uma coisa que a Nintendo faz bem, mano, é cuidar das suas franquias, né? Isso aí é indiscutível.